Olá, hoje no Repórter Eco você acompanha a expedição científica que foi em busca dos vestígios de povos antigos que habitaram a Amazônia. Conheça também os animais que vivem na escuridão dos biomas brasileiros. E ainda o novo aplicativo facilita o acesso à reciclagem. A proposta do Cataqui é ligar as pessoas que têm resíduos recicláveis aos catadores que recolhem o material. O biólogo Guilherme Dominichelli lança livro para crianças e jovens sobre as curiosas criaturas noturnas da natureza. E uma equipe de pesquisadores vai a campo na região do Médio Solimões, estado do Amazonas, em busca de sinais da presença humana há milhares de anos na maior floresta tropical do mundo. Um novo aplicativo conecta quem tem material reciclável para ser recolhido com os catadores. É o Cataqui, que foi lançado pelo Pimp My Carroça. Mundano é o nome artístico deste paulistano e ativista social que se tornou conhecido por usar o grafite para dar visibilidade aos catadores de materiais recicláveis. Ele é um dos idealizadores do Pimp My Carroça, um movimento apoiado por financiamento coletivo que, além de colorir e sinalizar as carroças dos catadores, em 2012 virou uma organização não governamental para valorizar e fazer a inclusão social desta categoria, que hoje é representada por cerca de 800 mil pessoas no Brasil. Eles fazem uma prestação de serviço público, né? Limpeza pública, coleta seletiva e também a logística reversa, e não são remunerados por isso. Então eu, como grafiteiro, comecei a pintar as carroças dele, colocando mensagens, né, para amplificar a voz deles, e assim a gente viu que coletivamente poderia fazer mais. Foi aí que fundamos a ONG Pimp My Carroça, e aí, enfim, agregamos muito mais artistas, pessoas com outras habilidades, médicos. Então a gente faz todo um atendimento até de saúde e também colocando, né, itens de segurança na carroça. Então virou um grande assim, universo de pessoas querendo ajudar os catadores, porque eles merecem e tem muita injustiça social. Então essa é a nossa causa mesmo. Em 2017, Mundano e outros integrantes da ONG desenvolveram uma nova ferramenta de inclusão. De um lado, catadores informais como o Gabriel, que são considerados agentes ambientais porque respondem por quase 90% da coleta de material reciclável no Brasil. Do outro, consumidores e empresas que querem dar um destino correto ao produto no pós-consumo. O que os conecta? Um celular, um aplicativo. O Cataqui é um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente no celular. Há 23 anos, Gabriel dos Santos recolhe materiais recicláveis nas ruas da zona oeste de São Paulo. Hoje, Gabriel recebeu a ajuda do Mundano para atualizar os dados e colocar uma foto no perfil. É assim, é um breve resuminho do que você quiser colocar como história de vida. Assim, contar alguma coisa sobre você. Trabalho por questão socioeconômica. O que me motiva a trabalhar com reciclagem até hoje é saber que eu estou salvando algum tipo de vida aquática ou florestal. Aí ficou poético, hein, cara? Ó, faz uma foto aí assim. Hoje o Cataqui já tem mais de 300 catadores cadastrados em 32 cidades, né? E esse número está crescendo, e eu acredito agora que tem muito catador aqui também na sintonia, ou muitas pessoas que também conhecem um catador que passa aí na sua rua, no bairro. Então aqui fica o convite, né? Vamos cadastrar esses catadores. Quanto mais a gente incluir os catadores, mais a gente vai poder ofertar para as pessoas catadores próximos de você. Gabriel ganhou novos clientes pelo celular. Ele se sente mais seguro porque consegue agendar as coletas durante o dia. E quando está sobrecarregado, indica um outro catador.
Se a pessoa não puder esperar, eu passo para outro companheiro ou peço para ela procurar outra pessoa no próprio aplicativo Cataqui. Isso é legal, forma uma rede. Forma uma rede. Aí distribui a renda, ninguém fica sem trabalhar, ninguém fica sem fazer nada. Não são todas as regiões do Brasil que você vai encontrar um catador, mas se não tiver, eu peço que você ajude a criar essa rede. De que forma? Cadastrando catadores. Se você for no site cataqui.org, lá você pode incluir um catador. Então, se não tem na sua cidade, você pode ser o primeiro a trazer o Cataqui para a sua cidade e ajudar os catadores a reciclar ainda mais. É um ganha-ganha de todos os lados, né? Em 2018, o Cataqui já colhe o primeiro grande fruto. O aplicativo foi escolhido pela Unesco entre milhares de iniciativas desenvolvidas em várias partes do mundo. Eram 2.000 iniciativas do mundo inteiro, a maioria high-tech, coisas impressionantes, e a gente ganhou esse prêmio. Por quê? Porque acho que cada vez fica mais evidente a necessidade de a gente preservar recursos naturais, gerar renda, né? Então, o Cataqui é um aplicativo que trabalha não só a questão ambiental, mas também o social, usando a tecnologia. E é uma tecnologia que não é de ponta, mas é uma tecnologia que a gente quer tornar acessível, né? Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O nível de gases do efeito estufa na atmosfera bate recorde preocupante. Segundo dados do Observatório Mauna Loa, no Havaí, a quantidade de dióxido de carbono, um dos principais gases do aquecimento global, ultrapassou pela primeira vez 410 partes por milhão em um mês inteiro. A marca significa um aumento de quase 30% desde o início das medições em 1958. Um novo estudo mostra que o turismo mundial é responsável por 8% das emissões de CO2 no ambiente. É um número 3 vezes maior do que os cientistas calculavam. Os responsáveis por esse aumento são pessoas que viajam de países ricos e que têm outras nações ricas como destino. Os Estados Unidos, a China e a Alemanha são os primeiros da lista. Pesquisadores descobrem que as aves que migram por milhares de quilômetros ganham mais energia no local do destino do que gastam para chegar lá e voltar. Elas optam por uma vida de migração constante, impulsionadas pela busca de eficiência energética. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature, Ecology and Evolution. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, muda a regra de transporte de animais silvestres entre estados brasileiros para evitar fraudes. Agora, o transporte de animais deve ser feito com autorização prévia emitida por qualquer unidade do Instituto e com pagamento de boleto. O IBAMA lembra que animais silvestres só podem ser adquiridos em criadouros autorizados. A lei considera crime a retirada dessas espécies de animais da natureza. E aguarde, porque tem mais. Uma expedição científica busca os vestígios de povos antigos que habitaram a floresta amazônica há milhares de anos. E a seguir, biólogo apresenta para crianças e jovens os animais curiosos que vivem na escuridão dos biomas brasileiros. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Muitos animais estão mais ativos e despertos à noite e permanecem escondidos durante o dia. Para apresentar às crianças e aos jovens esses bichos curiosos, o biólogo Guilherme Dominichelli lançou o livro Criaturas Noturnas.
Quando a noite cai, na floresta ou nos campos, a natureza se anuncia. É a hora em que muitos animais se levantam para buscar comida, água, se movimentar. A relação deles com a escuridão aguça nossa curiosidade. As crianças sempre me perguntam sobre bichos da noite. Por quê? Porque são animais cercados de mistérios. Então tem o lobo, a questão do lobisomem, morcegos, questão do Drácula, vampiros e bichos mais misteriosos, mais escondidos, mais tímidos, que pouca gente conhece. Então eu falei, opa, é um gancho bem bacana para eu falar sobre esses animais de hábitos noturnos. O biólogo Guilherme Domenichelli sempre se interessou pelas espécies da escuridão e a curiosidade virou o livro Criaturas Noturnas. São muitos animais cercados de lendas e algumas lendas são cruéis com os bichos. Por exemplo, tem uma com o tamanduá-bandeira, que muitos caminhoneiros acham que o tamanduá ele traz azar. Se cruzar com o tamanduá na pista, vai ter um acidente, vai ter alguma coisa ruim para o motorista. Então o que eles fazem? Atropelam para matar o bicho, para matar o tamanduá-bandeira. Então eu pretendo também com o livro mudar um pouco isso, principalmente com as crianças, né? Pode ser para se proteger dos predadores ou fugir do calor do sol. A natureza capacitou algumas espécies a tirar o melhor da vida na claridade da lua. Os felinos, os bigodes, né, que são o tato dos felinos, então eles usam esse bigode para andar na natureza, para caçar, ele sente a respiração do animal que ele está caçando. O olfato ótimo, como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, os bichos têm um olfato excelente. Ou visões especiais para a noite, no caso da jiboia, né, muita gente fala, ela tem a pupila vertical, que a gente fala, em forma de fenda. Então é um animal venenoso, né? Tem isso no Brasil, mas não. Pupila em forma de fenda, que é aquele risquinho igual o gato doméstico tem, é porque é uma pupila que abre bastante para captar toda a luz do ambiente. Mostra que é animal noturno. Em 18 anos de carreira, Guilherme percebeu que muitos brasileiros conhecem mais espécies estrangeiras do que os animais da nossa fauna. O livro é uma boa oportunidade de descobrir muitos deles. A girafa, o elefante, o gorila, o leão. Nossa, o leão é o rei, né? Todo mundo pergunta sobre ele. Eu adoro esses bichos também. Mas pouca gente conhece os bichos brasileiros. Conhece, a onça-pintada, o boto cor-de-rosa e tal. Mas eu trouxe animais diferentes. Então, a jaritataca, que é o cangambá, que é um bicho que pouca gente conhece. O jupará, que é um bicho da Amazônia. Os jacarés, os morcegos, contando um pouco que não são todos vampiros, tem muitas espécies de morcegos, a grande maioria come frutas e dispersa essas frutas. Então trouxe muitos animais diferentes. As páginas dos livros trazem exemplos. Um deles, o mão pelada. Então ele é chamado também de zorrito, né, em espanhol. Ele é um bicho bem bacana, que tem a mãozinha mesmo sem pelos, né, as patinhas dianteiras. Por quê? Porque ele gosta de lavar o alimento dele. Olha que bacana. Então ele consegue lá o alimento, frutos ou carne, alguns animais que ele caça. Ele mora perto sempre de rio, vive nessa região. Ele lava bastante alimento e tal, e recebeu esse nome diferente, mão pelada. Pouca gente conhece, é um animal de hábitos noturnos, que inclusive tem na cidade de São Paulo. A anta, tão injustiçada, também dá o ar da graça. A anta, muita gente acha que é um animal com pouca inteligência, mas não é não, é um bicho muito inteligente. Ele sabe comer plantas assim na natureza que que serve como remédio para ela, né? Se ela está com dor de barriga, está com algum problema, ela sabe comer essas plantas que vão curar essa doença que ela pode ter. Ela come também restos de fogueira, o carvão assim é importante para ela também, porque ela é vegetariana, pode comer algumas folhas tóxicas, então o carvão faz uma camada de proteção no estômago dela, é um bicho bastante inteligente. E é o maior animal mamífero do Brasil, né, terrestre. Então é um animal muito bacana e cheio de curiosidades. Com ilustrações de Fábio Sgroy, o livro passeia pelos biomas brasileiros para apresentar os animais notívagos. Nós temos uma riqueza tão grande, uma fauna tão diversificada e tão bonita, que pouca gente conhece. Então, bichos brasileiros são lindíssimos.
e vale a pena conhecer esses animais. Eles também merecem ser conhecidos e a gente pode aprender bastante com eles aqui. Conhecendo, a gente preserva. É uma consequência, né? A gente só preserva aquilo que a gente conhece. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O Lago dos Icebergs. Situado na Islândia, entre um glaciar e o oceano, o lago fica 200 metros abaixo do nível do mar. Apareceu entre 1934 e 1935, como resultado do derretimento da grande e espessa massa de gelo do glaciar, que é formado por camadas sucessivas de neve compactada ao longo dos séculos. Dezenas de imensos blocos se desprendem da geleira e ficam flutuando na água. Misturados à areia negra de origem vulcânica, os icebergs assumem tonalidades que vão do azul ao branco. Com o progressivo aquecimento global e o consequente degelo, o lago aumentou de tamanho. De 8 quilômetros quadrados em 1975, passou para os atuais 19 quilômetros quadrados de área. Em alguns pontos, chega a ter até 260 metros de profundidade. Uma pequena correnteza vai levando os blocos em direção ao Oceano Atlântico. Como o lago é estreito, os blocos menores conseguem sair. Os grandes ficam dias flutuando no lago até derreterem o suficiente para fazer a passagem. O Lago dos Icebergs, um dos cartões postais da Islândia. E você vai ver a seguir. Os vestígios de povos antigos que viveram na Amazônia muito tempo antes da chegada dos colonizadores europeus. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma expedição científica em um importante sítio arqueológico da Amazônia investiga os vestígios de povos antigos que viveram na floresta tropical milhares de anos antes dos colonizadores europeus. O trabalho da equipe foi registrado pelo fotógrafo e documentarista Adriano Gambarini. Boa parte da vida e da pesquisa do arqueólogo Eduardo Neves foi dedicada ao estudo de ocupações antigas na maior floresta tropical do mundo. Pelo menos há 14 mil anos tem gente vivendo na Amazônia. E o que é interessante, o que a gente está começando a perceber também, que tinha gente por toda parte. Onde a gente procura evidência, eu costumo dizer que o mais difícil na Amazônia não é achar um sítio arqueológico, mas saber o que fazer com ele. Em outras palavras, a gente acha que essa floresta tão maravilhosa e tão biodiversa, uma parte da história dela não é só a história natural, é a história cultural, é a história da interação das populações humanas com o meio ambiente. E isso é uma coisa maravilhosa, porque permite, né, faz uma conjunção de áreas do conhecimento diferentes e tem uma implicação política muito importante, né, que é como manejar a Amazônia no presente. A reconstituição da história de um povo antigo, a reconstrução de uma existência. Um trabalho detalhista, minucioso e fundamental para entender o passado. Uma expedição científica realizada em 2017 em um dos principais sítios arqueológicos da Amazônia foi cuidadosamente registrada pelas lentes de Adriano Gambarini. O
fotógrafo e documentarista que já participou de várias expedições pela Amazônia, pela primeira vez acompanhou uma equipe de arqueólogos. O trabalho foi na comunidade ribeirinha de Boa Esperança, onde cerca de 300 pessoas vivem às margens do Lago Amanã, em uma reserva de desenvolvimento sustentável no estado do Amazonas. As antigas urnas funerárias afloram na superfície da terra ao longo do caminho dos moradores. Durante 20 dias, Adriano Gambarini filmou e fotografou as escavações e a retirada de peças cerâmicas nos quintais das casas dos ribeirinhos. Eles falam que na grande maioria das vezes era um utensílio e que muitas vezes assim eles encontraram já que eram reutilizados, né? Assim que tinha marca de queima de fumaça porque usavam na fogueira e coisa e tal. Então, de modo geral, eram ou utensílios do dia a dia, né? Como se fosse uma panela, uma tigela, ou urnas funerárias mesmo para enterramento. Eduardo Neves foi um dos arqueólogos que participaram do primeiro diagnóstico do potencial arqueológico de Boa Esperança em 2001. Ele trabalhou na região até 2014 e conhece bem as cerâmicas encontradas naqueles sítios. O tipo de cerâmica arqueológica que nós encontramos em Boa Esperança datado em mais ou menos 700 a.C., quer dizer, 2.700 anos atrás, é muito parecido com outras cerâmicas que nós encontramos na região de Roraima, na região de Santarém, na região de Manaus, no Alto Madeira, perto de Porto Velho. Quer dizer, nós acreditamos que era uma população, provavelmente falante de uma língua da família Aroac, que produzia esse tipo de cerâmica e que se espalhou pela Amazônia entre 3.000 inicialmente e 2.500 anos atrás. Os registros de Adriano Gambarini resultaram 2 vídeos que podem ser assistidos no canal do Instituto Mamirauá no YouTube. Além da retirada das peças cerâmicas, os vídeos revelam também a coleta da chamada terra preta, encontrada abaixo do solo superficial. Um solo manejado no passado, uma prova da existência de antigas civilizações. Esses solos não foram formados intencionalmente, num primeiro momento. Foram formados de maneira não intencional. Eram lixeiras, como se fossem composteiras hoje em dia. Depois, me parece claro que esses grupos perceberam da fertilidade e do potencial desse tipo de solo e passaram, em alguns casos, a cultivá-los. Mas eles não foram formados inicialmente de maneira intencional. Eles são resultado de um processo do estabelecimento desses modos de vida sedentários. As vistas grossas, a Amazônia é uma grande floresta tropical. Mas também é moradia de povos antigos que estavam lá e que conviveram harmonicamente durante muito tempo lá, né? Então vamos aprender com esse povo, né? Por que a gente vai ter que fazer um mau manejo da floresta? Porque eles conviviam ali, manejavam, se vê a floresta intacta ali, plantavam, tiravam o sustento dela, ou seja, houve um manejo ecológico, né, sustentável. Eles já sabiam fazer isso. Você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe também o programa pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do indiano Satish Kumar, uma das principais vozes do pensamento ecológico da Europa. Seguidor de Mahatma Gandhi, ele criou na Inglaterra a Schumacher College, escola de referência em sustentabilidade. No lugar de conquistar, devemos reverenciar a natureza. Não devemos acreditar na supremacia humana sobre os outros seres. Repórter Eco, até o próximo programa.